Boa noite, tudo bem a todos? Como estão? Estamos aqui acessando agora ao vivo, a conexão ainda está estabilizando, mas eu sei que já vai gravando, né? Então já vou comentando aqui até que todos consigam subir para a live, né? Já estou vendo aqui, doutor Enio Gentil, um amigo, um abraço. Doutora Mônica Labuto já ingressando, outros vários já acessando. Então, vamos aqui chamá-la, a nossa convidada de hoje, né, gente? Já que também é tão rapidinho, então vale a pena a gente aproveitar esse momento. Doutora Mônica, já estou, passei o convite agora, já deve estar acessando. Vamos lá, mais uns minutinhos. E a gente aproveita para estabilizar aí essa... Doutora Mônica, nos ouve? Oi, tudo bem? Tudo jóia? Já botei no lugar que não deu certo. Vou estar aqui. Faz parte, essa é a dinâmica da live mesmo. Então, doutora, estamos aqui nesses primeiros minutos, né, iniciais, aqui onde o pessoal geralmente vai acessando ainda, vê que a audiência ali vai subindo ainda, estamos em 40 pessoas, daqui a pouquinho o pessoal que quer acompanhar, que vai assistir, como a gente abriu, é muito recente, agora que deu um minuto, né? Então o pessoal vai acessando aos pouquinhos mesmo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo tudo bem. Maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos lá, assim, a doutora Mônica, pessoal, né, acredito que muitos que estão aqui, que estão chegando para prestigiá-la, já a conhecem, né, por meio dos seus trabalhos, dos seus debates, dos projetos que ela participa, dos programas de televisão que ela já participou, né, doutora? Até da GNT ali, uma série muito legal, estava inclusive na chamada desse encontro aqui da live, vale a pena assistir para quem não assistiu, além do episódio que tem um pouco da vivência da história da doutora Mônica, tem também uma série de outras histórias legais que valem muito a pena. Depois ela comenta mais a respeito, se for o caso. E doutora Mônica, juíza no Rio de Janeiro, né? Ela está na vara da infância, juventude e do idoso desde 2007, né? Portanto, já há um bom tempo na mesma vara, que é a terceira vara da infância e juventude, da capital do Rio de Janeiro. A doutora Mônica também é professora da Escola da Magistratura e, dentre outras instituições, sempre ligado à área protetiva, né, doutora? Então, com isso, eu passo a palavra aí e acredito que todos querem ouvi-la. Muito obrigado pela presença, pelo teu tempo, por disponibilizar aí esse momento, né, para a gente aproveitar. E outra coisa, vou falar mais um pouquinho, só rapidinho, que a doutora Mônica, ela gosta de debates, né, mas não gosta muito do Instagram, né, não era adepta ao Instagram. E eu a fisguei. Novidade, eu nunca fiz live no Instagram. Exato, mas eu a fisguei e falei assim, não, vamos lá, então vamos experimentar aí, vamos iniciar Sempre bom esse novos momento. desafios aí. Exato, exato. Tem que ter, né? Tô vendo Legal, que meu neto legal. também tá aí no Instagram. Meu Tô netinho vendo também uma tá boa subindo participando. aqui. Bacana, bacana. Doutor, é com você, né? Então, assim, e eu já faria aqui o primeiro questionamento ali dos nossos focos ali da conversa, né? Primeiro que a gente tem vários desafios hoje, né? Tem várias dificuldades, temos muitos obstáculos. Eu acredito que o Brasil todo está se adaptando aí para manter os seus trabalhos, atuações, e tem alguns trabalhos que o tempo acaba prejudicando um pouco mais. O impacto é muito grande na vida dessas crianças que estão nos acolhimentos, dos pretendentes que também aguardam, desses encontros, dessa formação de famílias, né? Por meio da adoção. Então, temos uma série de obstáculos aí, problemas que a gente precisa superar, né? E também temos uma luz no fim do túnel, que tem projetos maravilhosos, né? E aí vou deixar mais para o final, mas que a gente, no Rio de Janeiro, tem muitos estão sob a sua jurisdição, né? A sua participação, o seu olhar, a abertura que você dá para novos projetos, novas ideias. Então, Rio de Janeiro, eu costumo dizer para todos, onde eu falo, que Rio de Janeiro é escola. E essa escola vem de vocês, né? Vem da doutora Mônica, vem da doutora Silvana, vem do Sávio, vem de outros vários aí, muito importantes, que contribuíram.
Felipe Fernandes também, que contribui muito nessa área. Enfim, são muitos nomes, né? Não daria para citar todos. Mas Doutora, Santa como é que a Catarina gente faz com também esses sempre desafios? contribuindo aí para a adoção também. Santa Legal. Catarina também sempre à frente aí no processo adotivo e sempre também com ótimos juízes e com ótimos projetos também, né? E o grupo de apoio aí de Santa Catarina também cada vez mais abrangendo aí o estado inteiro, né? Que é muito bom, né? Então, esse ano aí de Covid-19, o ano de 2020, é um ano de desafio para todos nós, né? Estamos passando aí por grandes problemas. E eu achei que a gente deveria conversar sobre este assunto, Leandro, pelo fato de que eu vejo muitos habilitados e muitos adotantes meio perdidos aí nas informações de como está o fórum, o que está acontecendo esse ano aí, como é que está dando andamento de processo, da habilitação. Então, eu quis também que a gente fizesse uma live meio informativa, né? Explicando aí para os habilitados como que eles podem proceder, né? Então, nós entramos aí em março com a resolução do CNJ 313 de fechamento dos fóruns, né? Os quais continuam ainda fechados, de acordo com a última resolução, que foi a 308. Pelo menos até o dia 31 de maio, a determinação é de que os fóruns não estejam abertos e que os juízes trabalham no sistema de home office, né? Esse sistema de home office tem alguns problemas, porque nem todos os fóruns os processos são eletrônicos, né? Então, por exemplo, 3 estados de grande porte, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e a boa totalidade dos processos de Minas Gerais, com exceção de BH, os processos ainda são físicos, ou seja, os autos são em papel, né? E com o fechamento do fórum, esses processos estão praticamente presos dentro do fórum, né? E com muita dificuldade para os juízes poderem despachar esses processos, né? Não só os antigos, quanto os que estão entrando aí, os novos. Então, cada tribunal se organizou de uma forma para esses processos, os que não são eletrônicos, alguns fazendo sistema de plantão. No caso do Rio de Janeiro, foi criado um sistema chamado Radal. Muita gente também às vezes pergunta, mas o que é Radal? Radal nada mais é do que um plantão nesse período de Covid, né? É um nome que se deram ao plantão nesse período de Covid aqui no Rio de Janeiro, né? Então, os processos que são urgentes e petições urgentes estão sendo peticionadas neste plantão que se chama Radal aqui no Rio de Janeiro, né? Cada estado está funcionando de uma certa forma. Com a resolução do CNJ, né, o que aconteceu? Os processos ficaram com prazo suspensos até o dia 30 de abril, tanto os processos físicos quanto os processos eletrônicos. E com a suspensão de prazo, praticamente esses processos ficaram paralisados, mesmo os eletrônicos, já que não havia mais obrigatoriedade das partes também despacharem os processos, né? Boa parte das nossas adoções, as ações de perda do poder familiar, uma boa parte é de pessoas desaparecidas, né? De pessoas ausentes, em que as citações têm que ser por edital. O edital está paralisado, não funcionando. O prazo não está funcionando nem publicando e também os prazos nem teriam necessidade porque os prazos estão suspensos, né? O CNJ veio com uma resolução, a resolução 308, voltando o andamento dos processos, os prazos do processo eletrônico a partir do dia 5 de maio. Então, as varas de infância que estão com o processo eletrônico já estão com prazo correndo a partir do dia 5 de maio, o que melhorou um pouco. Mas, por outro lado, a própria resolução do CNJ alega que os estados que estão com lockdown podem pedir a suspensão do prazo. E, mais uma vez, o Rio de Janeiro, que voltou os prazos a correr no dia 5, caiu em lockdown e teve prazo suspenso no dia 14 de maio. Então, no Rio de Janeiro, os prazos estão suspensos tanto dos processos físicos
como dos processos eletrônicos, além de outros estados da federação. Eu tenho recebido muito pedido de habilitado querendo iniciar a habilitação, né? Dando entrada na documentação da habilitação. Alguns mandam e-mail para o site do e-mail para a vara, né? Querendo saber, ou para a defensoria, porque a defensoria que está fechada também me procura como que eu vou dar entrada nas novas habilitações. Mas a verdade é que a gente não está recebendo documentação para processos novos de habilitação. E quem está recebendo, por acaso, quem está com processo eletrônico e com prazo correndo, quem está recebendo essas habilitações, por exemplo, São Paulo está com prazo correndo e é eletrônico, também está com os cursos parados. A grande maioria está com os cursos de habilitação paralisados. Eu tive, na verdade, 2 cursos que eu estava em andamento, que seria de janeiro e de fevereiro, tá? Porque os meus cursos na minha vara são mensais. A gente chama de grupo. E esses cursos que foram iniciados em janeiro e fevereiro, Leandro, a gente continuou dando andamento pela plataforma, usando a plataforma digital. Seja a Webex ou seja outra plataforma, utilizando essa plataforma para a continuidade dos cursos. Certo. Então, esse é um ponto bastante interessante, doutor. Então, o curso prossegue mesmo, está prosseguindo de forma virtual. Prosseguiu com esse curso de janeiro e fevereiro, prosseguiu com mesmo o fechamento do fórum. Agora, o que eu tenho que alertar é que acabou os laudos não sendo entregues por causa da visita domiciliar. Então, os cursos terminaram, o psicólogo terminou o laudo e a assistente social ficou com os laudos a terminar para fazer visita domiciliar e entregar os laudos finais após a abertura do fórum, né? Então, a parte da visita domiciliar foi um pouco prejudicada em relação a isso, né? Bom, os cursos, eu gostaria de dizer para os locais que não estão com prazo suspenso, que é uma boa tentativa se tentar fazer os cursos online, na medida em que a gente não tem uma previsão de abertura dos fóruns, né? Há muitos que falam, mas o curso online não é tão bom quanto presencial. Mas a gente está vivendo um momento em que a gente tem que pensar no possível e não no impossível. Então, tem que se tentar trabalhar com o que tem, né? Eu também gosto mais de fazer o presencial. Mas se a gente não pode muito mais produtivo, né? Tem que pensar em tentar fazer os cursos da forma não presencial, né? Da forma online, seja a plataforma Zoom ou seja outra plataforma, mas eu acho que é uma coisa a se pensar. A mesma questão diz respeito aos laudos, né? A gente sabe que o Conselho de Psicologia tem admitido, né, a realização de entrevistas por videoconferência. A gente não está com problema em relação ao Conselho Regional de Psicologia, mas, ao mesmo tempo, o Conselho de Serviço Social fez uma recomendação contrária à videoconferência. Não foi uma recomendação contrária, mas não é uma proibição, né? Falando dos malefícios de um estudo social que não fosse presencial, tá? Com isso, alguns tribunais estão realmente reticentes em fazer os laudos sociais face a essa recomendação do Conselho, que, volto a dizer, não é proibitiva. É uma recomendação que é contra os laudos, mas é só uma recomendação, não foi uma proibição do Conselho, tipo pena de cassação de quem o fizer, né? Aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi feito um ato da Corregedoria permitindo esses atendimentos pelo serviço social e pela psicologia. É interessante que os tribunais tenham isso formalizado. Os tribunais que ainda não formalizaram como será o atendimento, deveria formalizar através do ato, para que isso fosse inclusive de conhecimento pelos habilitados. Um ato que dissesse como vai ser a forma de atendimento e quais os meios que podem ser utilizados.
Certo. Bom, Doutora, eu ia falar também do depoimento especial, né? A gente também depende, muitas vezes, do depoimento especial, né? Que é aquele depoimento da criança que é feito da forma que antigamente se chamava depoimento sem dano, que hoje se chama depoimento especial, que é feito com a psicóloga numa sala reservada e com a gravação. O que doutora, tem... viu, doutora, só antes de você entrar nesse outro ponto, só queria frisar para quem está nos ouvindo, porque tem pessoas do Brasil todo, né? Então, só frisando que o Rio de Janeiro está em lockdown, né? A situação lá está um pouco mais grave do que Santa Catarina, de onde eu estou falando. E aí vai depender do estado onde você que está ouvindo, né? A situação que está aí, digamos, lá no Rio está tudo parado nesse momento, é o momento mais grave ali, né? Santa Catarina já tem muitas atividades, o fórum está fechado, mas as atividades estão acontecendo normalmente à distância. Então, só para a gente fazer essa comparação. Sobretudo porque Santa Catarina os processos são eletrônicos. Então, cerca de também está 90% dos funcionando muito processos aí, melhor. mais ou menos. Sim, isso, né? Mas eu friso que existem vários estados da federação que ainda está no processo físico. E no processo físico fica muito mais difícil realmente o prosseguimento, o andamento desses processos, né? Então, a gente está vivendo também a questão das ações de perda do poder familiar. A gente tem algumas que está necessitando de um depoimento especial para prosseguir na DPF, né? E esses depoimentos especiais também estariam paralisados com essa questão da Covid, né? Já está se pensando, já se começa a pensar a possibilidade de depoimento especial através de videoconferência também. Até então, não se tinha pensado nessa possibilidade, mas é uma coisa que já está começando a se discutir se é viável o depoimento especial por videoconferência, né? É uma coisa a se pensar também, né? Ouvimos colegas dos grupos ali da adoção nacionais dizendo de audiências concentradas também por videoconferência. Não tão concentradas assim, mas concentradas. Pois é, as audiências concentradas, várias foram feitas pela plataforma cedida pelo CNJ, a Webex, né? E outros juízes optaram em fazer as concentradas na forma de decisão, ouvindo o MP, ouvindo a defensoria, o abrigo, e fazendo na forma de decisão sem abrir para audiência, o que também foi autorizado pelo CNJ. O CNJ também autorizou que os juízes, caso não pudessem fazer a videoconferência pelo Webex, que fizessem na forma de decisão, para que os processos não ficassem parados. Então, no que se refere às audiências concentradas, todas foram feitas ou na forma de decisão ou na forma de audiência por videoconferência, mas a reavaliação das medidas foram feitas em todo o Brasil e já se lançou, né, início do mês, está se lançando, inclusive, a estatística no CNJ. Então, o CNJ já está recebendo toda a estatística. É bom lembrar também que o CNJ fez uma recomendação no que diz respeito aos abrigos. Então, que tem reflexos com a própria audiência concentrada, né? Entre a recomendação do CNJ foi que as crianças, preferencialmente nesse período de Covid, devem ficar em família acolhedora nos locais que tenham, né? Nos locais que não tenham, evitar que os abrigos fiquem com capacidade acima de 10 crianças, para evitar o contágio dentro do abrigo, né? Exatamente. Até porque o grande problema do abrigo é entradas e saídas. Então, você tem 10 crianças, de repente, do abrigo, fixas, assim, que já entrou algum determinado antes do Covid, mas você tem crianças entrando nesta semana, entendeu? E que teve contato que você não sabe nem exatamente com quem. Eu, por exemplo, ontem tive acolhimento de 2 crianças que vieram da UPA, com características de Covid. E você recebe essas crianças no abrigo, tem que fazer sistema de isolamento, né? Então, bolamos um sistema igual a ala de hospital, dessas 2 crianças. Exatamente. Porque eram crianças de 1 ano e meio e de 3 meses de idade.
e que também a permanência hospitalar era totalmente descabida, porque não estavam numa situação de permanência em hospital e com uma baixa idade, né? 3 meses e 1 ano e meio. Então, o que a gente fez? Montamos um quarto para essas crianças, tive que tirar outras crianças desse mesmo quarto, né? Para fazer essa situação de isolamento dessas crianças. E isso é muito preocupante quando a gente recebe também adolescentes, porque várias cidades estão fazendo operações com moradores de rua. Rio de Janeiro, São Paulo, várias. E nessas operações com moradores de rua está entrando adolescente. E esses adolescentes entram no abrigo que já estavam com adolescentes há 60 dias de isolamento. Sim. Então, a gente tem um perigo, apesar de estar assintomático, você tem um perigo de estar contaminado, independente de estar com o sintoma do Covid. Então, esta resolução também do CNJ fala dos mecanismos de higiene, que deve ter o abrigo, do uso de equipamentos pelos cuidadores, né? Máscaras, luvas. As pessoas acham que as máscaras podem ser usadas o dia todo, não podem. A recomendação é que as máscaras sejam descartadas de 2 em 2 horas. Imagina. Álcool gel, todos os abrigos devem ter. Isso não está na recomendação do CNJ, mas eu comecei essas 2 semanas que a gente está numa situação pior a fazer as visitações também por videoconferência. Estamos utilizando o WhatsApp para fazer as visitações com a família. E também os estágios de convivência. Eu tenho estágio de convivência e tenho visitação de parentes, tudo online, para evitar o contato pessoal nesse momento, que essas 2 últimas semanas foram as semanas de maior gravidade aqui no Rio de Janeiro, né? E no país todo, né? Com praticamente 800 mortos por dia, né? Então, a gente teve que tomar providências maiores em relação a isso, né? Então, outra coisa que eu ouço muito preocupação dos habilitados é com as guardas vencidas, quem está em processo de adoção. A pessoa tem uma adoção, recebeu uma guarda provisória de 90 dias ou de 120 dias e a guarda expirou. E o fórum está fechado. O que eu faço? No caso, né? O que eu faço com essa guarda vencida? Porque imagina uma pessoa que tenha plano de saúde. Esse período aí de doença em que você não pode perder o plano de saúde, certo? Então, você com uma guarda vencida, você está correndo o risco de ter o plano o quê? Cancelado. De ter o dependente cancelado no plano de saúde. As pessoas que fizeram a adoção de crianças especiais têm os benefícios previdenciários, o BPC. Então, para receber, tem que estar o quê? Com a guarda válida, né? Para receber ou para dar entrada. Então, é importante que, mesmo nesse período, as pessoas fiquem com as guardas válidas e se informem nos seus estados de origem como está sendo feito essas renovações. E como é que está sendo feito aí com você, doutor? Então, na minha vara, a gente montou um esquema que foi o seguinte. As pessoas... Mesmo nesses dias de lockdown. Mesmo nesses dias de lockdown, vocês... dias de lockdown. Estamos trabalhando. Certo. O que está se fazendo? Se manda para o e-mail da vara, que é o e-mail da vara de Madureira, dizendo: a minha guarda, meu processo é número tal, minha guarda venceu, certo? E aí a gente está fazendo uma guarda, é um termo que eu organizei, que não precisa da assinatura das partes, tá? E eu assino digitalmente e mando para as partes por WhatsApp ou por e-mail. Então, as partes estão recebendo por WhatsApp ou e-mail esse termo renovado, tá? Sim. Alguns outros juízes, como, por exemplo, de Vila Velha, baixou uma portaria
dizendo que todas as guardas estariam renovadas por 120 dias. Então, e comunicou aos órgãos, né? Comunicou, no caso, o INSS, fez um ofício para o INSS, mas eu lembro que é difícil essa comunicação, às vezes, para plano de saúde, porque são muito diferentes, né? E, às vezes, a pessoa pode estar com uma guarda de um estado, mas ter se mudado para outro. Então, fica muito difícil essa comunicação, às vezes, por portaria, né? Você pode E a ter peculiaridade adotado... do caso também, doutor? A peculiaridade de cada caso também precisa ser reavaliada nesse momento? Como é que... Exatamente, porque às vezes pode ter caso, inclusive, que não é de renovação, né? Também. Exato. Então, é um complicador também. Mas, assim, os advogados gostaram muito dessa ideia de fazer por e-mail e a gente fazer essa renovação e encaminhar para o WhatsApp ou e-mail, né? Do modo geral, tanto as partes quanto a Defensoria Pública, quanto os advogados, acharam bem prático esse tipo de situação. Nesse termo de guarda, que eu fiz diferente dos demais, está colocado que está dispensada a assinatura das partes em razão do período do Covid. E a minha assinatura está digital. Então, não tem nenhum problema e vai ser aceita nos órgãos normais. E está lançado no sistema do processo também. Então, assim, foi muito bom esse modo de renovação. Pelo menos todos gostaram bastante. Bom, audiências. Vários estão fazendo audiência pelo sistema do Webex. Um pouco ainda complicado a realização de audiência quando tem muitas testemunhas. Porque implicaria na necessidade de acesso por todas as testemunhas e nem todas elas possuem computador, telefone com Wi-Fi, com 4G, né? Vocês veem que o perfil da ação de perda do poder familiar são genitores o quê? Carentes. Então, os genitores também têm que ter acesso a esse meio, né? A esse meio digital, né? E nem todo mundo tem acesso à era digital, né? Então, na vara de infância, um pouco diferente da vara civil, essas audiências às vezes são complicadas, porque às vezes a gente não consegue fazer contato com a parte. O telefone não funciona porque o telefone é de cartão, aí a parte, né, está uma crise econômica, não comprou cartão. Então, a gente nem A sempre internet consegue, acabou, né? nem sempre consegue fazer essa localização. Mas eu diria que a gente está conseguindo fazer entre 10% a 20% das audiências, talvez, uns 20% das audiências. Infelizmente, a grande maioria não está sendo realizada, né? Por conta dessa limitação da internet, então, do contato. Sim. Isso tem sido uma reclamação de todos os juízes, que o acesso à internet não é uma coisa universal, né? Muitas vezes a pessoa tem nós que celular, temos estrutura, mas né, o celular não tem 4G, e aí o cartão descarregou e você não consegue contato, então né? Para você fazer uma AIJ, que às vezes tem 4 testemunhas de um lado, 4 testemunhas do lado do outro, mas pai e mãe é uma complexidade muito grande de acesso, né? Estou vendo aí que, por exemplo, a nossa colega de Amazonas está assistindo aí a live e ela me falou que no Amazonas, onde eles estão atuando, no interior do Amazonas, no caso não é Manaus, né? É advogada do Luísa. E ela me disse que no interior do Amazonas não tem nem internet. Simplesmente não há internet. Várias não tem nenhum cidades sinal sequer. não tem sinal. Não é nem uma questão da parte, é uma questão da localidade, né? Sim. Então, realmente, como é que faz nesses casos? Como é que você vai fazer essa intimação e essa audiência? Até porque tem que ter também... Não adianta você começar a audiência e começar a cair o sinal, né? Porque às vezes a pessoa tenta, né? Mas o sinal cai e você perde a audiência também, né? Com as outras partes. Então, não é uma coisa simples, né? Outra coisa que a gente está vivenciando também, que é uma coisa nova, né? É as entregas de criança para adoção pelas mães. A entrega voluntária. Isso.
A entrega lá do artigo 166, né, do ECA, né, e também no artigo 19, prevê que a validade da entrega ela só se dá na audiência, né? E na audiência é feita a entrega, a parte é advertida de que tem 10 dias para se retratar e depois você faz a colocação. Ora, se você não fizer a audiência, o que vai acontecer? As crianças vão ficar acolhidas, porque eu não tenho como fazer a disponibilização sem fazer a audiência. Por que eu não tenho? Porque existe prazo de retratação. Então, se há prazo de retratação na audiência, eu não tenho como fazer a disponibilização dessa criança sem fazer audiência. Eu estou especificamente... Retratação, pessoal, viu, doutora? Só para quem não é da área do direito, essa retratação é o período ali onde a mãe ela pode desistir dessa entrega, né? Ela vai rever, vai pensar e etc., para que essa entrega não se dê de forma atropelada, né? E esse período é importante, né? Um prazo significativo. Então, eu estou com um caso de um bebê que está acolhido desde abril, recém-nascido, e que eu não consegui ainda fazer essa audiência com essa mãe. Nossa. Então, por conta assim, do sinal. Exatamente. Ela não, olha, eu já tentei contato, ela não atende telefone. Eu marquei uma data no dia de junho, porque quando ela estava saindo da maternidade, foi no período do caos, e eu deixei essa data com ela, porque eu não sabia quando a gente voltaria. E aí tentei agendar antes, para ver se a gente conseguia fazer essa audiência. E não consegui mais contato. Então, eu vou ter que aguardar essa data que eu marquei com ela, que ela saiu intimada, para tentar fazer essa audiência. E eu não sei, provavelmente eu vou ter que ir pessoalmente nesse caso, porque eu não tenho como avisá-la de que talvez o fórum esteja fechado. Então, complicou bastante também essa situação. Bom, outra complicação que nós estamos imensa é nos casos da adoção internacional, né? Nós estamos também vivendo um outro problema imenso. Já que as adoções internacionais é feita sempre com a Europa ou os Estados Unidos, né? Que estão na mesma situação que nós, né? Sem poder vir para cá, né? Com tudo fechado lá. Também lá está fechado toda a parte procedimental de adoção internacional. Então, eles também estão com processos paralisados lá, sem poder enviar para o Brasil, tá? E sem perspectiva de novas adoções internacionais, talvez esse ano de 2020. Talvez esse ano inteiro de 2020. Lá no Rio de Janeiro ocorre muitas, ainda tem um número expressivo de adoções internacionais se comparado ao restante do Brasil, né, doutora Mônica? Até se a doutora puder, não sei se tem os números assim, mais ou menos A gente tem um número razoável, levando em conta a população, porque São Paulo tem um número absoluto bem maior do que nós, né? Mas São Paulo é exatamente o dobro do Rio de Janeiro. Mas a gente ainda tem muita procura, no caso de adoção internacional, para grupos grandes de irmãos, né? Por exemplo, eu já fiz uma adoção internacional com divisão de irmãos de um grupo de 8. 8 irmãos. Então, assim, para grupos grandes de irmãos, ainda é uma opção a adoção internacional, né? Então, a gente também está com essa situação da adoção internacional extremamente prejudicada por causa disso. A pessoal da adoção internacional está mandando um recado aqui, que a gente fez 12 no ano de 2019. Que legal. 12 adoções internacionais no ano de 2019. Importantíssimo. Doutora, temos aqui, nesse momento também, uma audiência aí entre 120 e 130 pessoas nos acompanhando. Tem algumas perguntas que até me mandaram umas colinhas. Né? Eles dão um print da tela e me mandam pelo WhatsApp aqui, com uma cola. Né? Estão perguntando se, nesse período, né, uma pessoa já habilitada pode ser chamada, né, para o encontro aí com alguma criança, né, nesse período. Aqui eu tive notícias já, inclusive o tribunal foi na comarca de Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, tive notícias de um recém-nascido. Algumas notícias... Eu fiz várias chamadas para recém-nascido, várias, só que a gente tem mais facilidade para chamar de recém-nascido porque não tem estágio de convivência.
Então, o É problema praticamente está... automática a adoção, né? É quase um parto. Então, a pessoa visita no dia seguinte da entrada e vai lá buscar. Então, no caso de criança de 0 a 2 anos, é mais fácil se fazer nesse período aí de Covid. Agora, no caso de uma adoção de uma criança de 11 anos, em que se tem que fazer vários tipos de visitação, eu estou fazendo, no caso, uma de 2 crianças de 11 anos, gêmeas, e um irmão que tem 2 anos de idade. Essa eu estou fazendo por videoconferência, ainda não teve a presencial. E a gente está avançando na questão de fazer esse contato com a vídeo. Como as meninas são totalmente alfabetizadas, são ótimas alunas, elas têm uma interação boa também no vídeo. Né? Certo, mas aí os pretendentes, então, com essas crianças, estão se comunicando só via digital. Não estão se encontrando presencialmente, a princípio. Não, a princípio não. Só casos como esses menores. As crianças maiores, a gente não tem feito estágio. Eu cheguei a fazer, logo no início da questão do Covid, né? Eu já tinha alguns estágios em andamento, que já tinha tido visita, e que eu acabei apressando a guarda. Eu acabei deixando que a guarda fosse antes do que o previsto, tá? Para que essas crianças não permanecessem em abrigo. Então, quando aconteceu a situação do Covid, eu estava em estágio com 3 crianças de tardia. E aí, o que eu fiz? Um garoto de 12 anos, né? Eu apressei essa guarda, mais um garoto de 5 anos, mais um garoto de 6 anos. Então, assim, essas eu apressei a guarda para deferir a guarda com maior rapidez do que eu faria em não tempos de Covid, mas também para evitar que essas crianças ficassem no abrigo onde a possibilidade de contágio seria maior. Tá? Certo. Bom, tem algumas outras aqui também, mas vou fazer na sequência. Se tiver pontos ainda para a doutora comentar, né? Bom, tem aqui justamente perguntas sobre a questão da renovação, tem perguntas sobre a questão também que deram entrada no cartório, né, antes do pedido de habilitação ali, na véspera aí da questão da pandemia. Então, são 2 coisas até similares, né? Cada um no seu momento, mas... Bom, o procedimento da minha vara, quando você dá entrada na habilitação, é ser chamado, vai para o Ministério Público, com a documentação toda ok, vai ser chamada para o curso, que no Rio de Janeiro a gente chama de grupo. No caso, eu não estou chamando para grupo nesse momento, tá? Só aqueles que já estavam em andamento, né? Só os como que você estavam em disse no andamento. início, né? Mas é uma coisa que a gente pode começar a pensar a fazer novos grupos. Isso que eu ia comentar e perguntar. Sim. Porque tem pretendentes aí com perfis também de adoções necessárias. Essa é uma preocupação que eu tenho também. Sim. Como, né, aproveitar isso, não esperar, né, esses momentos todos para a gente poder conseguir aproximar essa família. Quem está com o processo eletrônico, é muito mais fácil montar esses grupos. Então, por exemplo, os meus grupos que vocês chamam de curso, em geral é de 10 a 13 processos, tá? Como eu faço mensal. É 10 a 13 processos por mês, tá? Eu estava absolutamente em dia quando saí em março. Em março, eu não tinha 13 processos. Eu tinha 5 processos para fazer grupo. Então, eu nem tinha processo suficiente para fazer um grupo. Tá? Para montar um grupo. Para montar que ótimo, que maravilhosa essa notícia, isso é maravilhoso. A gente tem um histórico não muito feliz de alguns anos, às vezes, para turmas, em que pese do ano passado para cá, a equipe que está na gestão hoje ter se dedicado bastante para que desse vazão a essas habilitações. Mas é muito legal ver isso que tinha 5 pessoas. Né, Normalmente, o meu grupo, às vezes eu tenho que fazer habilitação 10 a 13 é o máximo. Mas, por exemplo, se eu tiver um grupo de 6, vai 6. Então, assim, eu não deixo de fazer o grupo porque tem 6, entendeu? Então, a gente estava absolutamente em dia com as habilitações. Eu tenho mais problemas para montar um grupo online, como eu te falei agora, porque eu trabalho com processo em papel. Eu teria que ir no cartório,
para rastrear os processos, para ver quais eu poderia mandar para o grupo online. E o fórum está fechado. O juiz que está com o processo eletrônico, ele tem como fazer isso de casa, porque ele pode pegar, fazer um levantamento dos processos que eles têm em casa para ver quanto as pessoas formam um grupo para montar o curso. Então, assim, a feitura do curso online é uma coisa que tem que ser pensada. É como eu lhe falei, o curso presencial é melhor? É. Mas a gente tem que pensar no possível e não no ideal. A gente não está, o ano de 2020 não é um ano de ideais. Então, a gente tem que pensar, tocar para frente de como dá para fazer. Né? Como eu lhe falei, eu adiantei 3 guardas que eu estava em estágio de convivência, 3 guardas de adoção tardia, tá? Eu faria ela muito mais vagarosamente, mas o que era melhor? Eu deixar as crianças no abrigo, colocar as crianças em risco numa visitação para lá e para cá com o habilitado, ou adiantar a guarda e deixar a criança com o habilitado. Você tem que pensar qual é a melhor solução para o caso. E às vezes os vínculos ali também estão sendo construídos ainda, né? Tem toda essa delicadeza, né? Não dá. Mas também, vejam bem, como os habilitados também estão em casa em período integral, né? Porque aqui no Rio. O vínculo vai ser construído. É muito mais rápido, tem essa questão de ser construído mais rápido, né? Porque as pessoas estão integralmente com os filhos, sem empregado, integralmente com os filhos e sem escola. Então, o vínculo aí nesse período está sendo muito fortalecido, realmente. Legal, legal, bacana. Temos outras aqui também. Vamos ver aqui. Bom, com relação às crianças e às destituições, né? As destituições que estão eventualmente em curso aí para estudo, que também é mega urgente, né? Mega urgente. Vamos lá, as instituições é o que está mais paralisado, porque as instituições precisam de audiência de instrução, salvo se os pais são desaparecidos, né? Se os pais são presentes e contestaram a ação de perda do poder familiar, o juiz vai ter que fazer a J coletiva de testemunhas e laudos. A gente está com muita dificuldade para fazer audiência de instrução e para fazer laudos de ADPF. É possível se fazer esses laudos por videoconferência? É como eu falei. O CRP já admitiu a realizar laudos. Exato. O Serviço Social recomendou em sentido contrário. Agora, existem laudos e laudos. Caso de abuso sexual, dá para fazer por videoconferência? Eu entendo que não e dificilmente o psicólogo vai entender que sim. Então, tem casos em que mais se delicado, necessita, né? mais delicado, que necessita do presencial. E você não acha que seria, justamente pela tua fala aí da questão, como a gente não tem previsibilidade alguma, não seria o caso de realmente, nesses apontamentos, colocar a equipe protegida, né? Sei que é difícil para todos, mas colocar a equipe protegida e investir tentar esses estudos pessoais. Então, você vai ter que conversar com o CNJ, porque a recomendação do CNJ proíbe expressamente e diz que os fóruns têm que ficar fechados, né? Isso não foi uma decisão do Estado, e sim do CNJ. Bem lá de cima, vamos dizer assim, veio do CNJ. Sim. É um detalhe assim que eu me questiono justamente pela peculiaridade, né, desses processos que acabam impactando muito mais aí. 2 meses para quem está aguardando uma ação de despejo, né, é uma coisa. 2 meses para uma ação que envolve um litígio de um imóvel é uma coisa, uma questão empresarial, né? Agora, quando a gente está falando de 2 meses para a vida de uma criança, né, acho que já... Olha, imagina 1 ano para a vida de uma criança. Sim, eu entendo perfeitamente. Acho que esses processos têm que ser super rápidos e tem uma outra consequência, é que se você atrasa a ação de perda do poder familiar e se você está atrasando o estágio de convivência em adoção tardia, você está superlotando o abrigo.
Então, você está superlotando o abrigo e você, com a superlotação, você pode ter crise de Covid dentro do abrigo. Então, você está num dilema, porque é necessário também que esses processos andem rápido para não superlotar. Exato. E se faça ou a adoção, ou a reintegração familiar, ou a colocação em guarda com familiar. Mas, em suma, isso vai fazer necessariamente que a gente acaba tendo mais superlotação no abrigo. Também em razão da crise econômica que está assolando o país. Então, nós temos várias questões. Temos o Covid, a crise econômica oriunda do Covid e, ao mesmo tempo, processos paralisados sem a saída. Só entrando. Um represamento aí de processo. Isso vai fazer com que a gente tenha um boom de crianças aí muito grande. Certo. E estão perguntando também, doutora Mônica, se há estatisticamente um maior número de abrigados nesse momento, né? Se vem aumentando esse número em termos proporcionais, né? Pelo tempo aí. Não pelo fato de estar represado, mas sim pelo fato do... O que aconteceu? Só não está a situação pior porque os juízes fizeram as concentradas em abril. E nas concentradas de abril, saiu muita criança. Então, a gente estava com os abrigos relativamente o quê? Mais vazios. Em abril, feita a concentrada, o abrigo ficou mais vazio. Está começando a lotar. Então, se isso continuar e só entrar e não sair, a gente terá um aumento de acolhimentos dentro dos abrigos. Né? São cerca de quantas crianças na sua jurisdição, doutora Mônica? Terceira vara da infância. Hoje eu entrei em 2007, como você falou, com 250 acolhidos na minha área. Hoje a gente tem 120 acolhidos. Eu consegui reduzir 50% o número de acolhimentos, mais de 50%, o número de acolhimentos em 10 anos. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo. Então, cerca de 120 crianças aí hoje. Estamos perguntando aqui sobre a questão da aproximação. Se explicar um pouquinho melhor sobre essa aproximação via WhatsApp, né? Então, um certo horário do dia, estou perguntando. Eu imagino que seja para um primeiro momento, os primeiros contatos, então, né? Imagino que isso vai evoluir. Primeiro, né? A criança tem que ter um certo entendimento. Se for criança muito pequena, o ideal é liberar independente do estágio. Como a gente falou, as crianças de 0 a 2 anos, nesse período aí de Covid, ideal é não fazer estágio, tá? As crianças maiores, que têm compreensão de vídeo, que conversam, que têm uma maior compreensão, você pode começar a fazer esse contato. Como os abrigos eles têm psicólogo e têm assistente social, essa intermediação entre a adotante e a criança vai ser feita com a equipe técnica do abrigo, que estará lá auxiliando nesses contatos, tá? Eu queria te dizer que eu tive um caso, só para lembrar aqui, eu tive um caso de uma tardia, que era uma menina de 6 anos, e esta menina era surda, com o irmão de 2 anos. E que eu entendi que não era possível se fazer contato online, porque a menina era surda. Ou seja, qual tipo de contato que você pode fazer com os habilitados se a menina não ouve o áudio e não fala línguas de sinais? Aliás, por acaso, os adotantes até falavam, mas a criança que não falava a língua de sinais. Por acaso, o adotante era professora de Libras, mas a criança que não sabia Libras. Mas, em suma, esse foi um caso em que eu fiz 3 visitas no abrigo, 3, e liberei. Entendeu? Por entender que não tinha como se fazer um estágio de convivência por videoconferência com uma criança que era surda. E o outro pequeno, que o outro tinha 2 anos. Então, era um pequeno que não interagia por ser pequeno e a outra que não ouviu o áudio. Então, liberou e nesses casos os pretendentes estão com a guarda provisória e, né, futuramente serão reavaliados.
entraram com pedido de adoção, como meu processo é físico, mandaram a inicial por e-mail, né? Certo. E estão com a guarda provisória. Certo, certo. Doutora, olha só, estamos aqui com 51 minutos já de live, né? Até eu peço para o pessoal, se quiserem mais perguntas, aproveitem os minutos. A gente pode abrir uma prorrogaçãozinha aí de uma próxima live, se for o caso. Tem algumas perguntas. Eu queria ouvir muito um ponto também, pessoal, importante, que foi o que me fez até novamente buscar, doutora Mônica, que eu sempre gosto de ouvir esses projetos, essas ideias, que acredito que são importantíssimas, que nós, enquanto sociedade, ou equipes todas de diversas áreas aí que estejam acompanhando, até o nosso grupo de apoio aqui, o GEAFA, que está presente, a Marli, nossa presidente, também está acompanhando, mandou um abraço para a doutora Mônica, disse que está feliz em recebê-la aqui virtualmente, né? E todos os outros do grupo que estão acompanhando. Mas como nós, todos, sejam atores dessa rede, aí, participantes dessa rede, ou sociedade civil, podemos contribuir com esses projetos para um futuro mais próspero, né? Como é que a gente pode pensar também? Hoje temos uma série de obstáculos e estou vendo a boa intenção, a tentativa de superar isso conforme vai passando as semanas, a gente vai se adaptando, né? Claro que não dá para também mudar completamente toda uma sistemática simplesmente de uma semana para outra. Mas para adiante, né? Como é que a gente pode aí, quais são os exemplos que você nos sugere, né? Projetos bem-sucedidos. Deu uma pequena travada no vídeo. Não sei se todos estão acompanhando ali essa pequena travada, mas acredito que a questão... Opa! Tá, pessoal? A doutora Mônica caiu aqui, não foi pelo tempo, vou colocar ela novamente. Não foi pelo tempo ainda temos mais cerca de 7 minutos, 6 minutos. Estou adicionando novamente aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu resolvi falar sobre um projeto em especial, sobretudo esse projeto, porque, como a gente está falando aqui em tempos de Covid, vocês devem imaginar que vários abrigos estão passando por uma maior necessidade de dinheiro, né? Por quê? Porque vários abrigos vivem 100% de doações. Alguns abrigos vivem 100% de doações. Abrigos ligados a igrejas, abrigos ligados a organizações não governamentais, mas nem todos os abrigos recebem verbas do SUAS e verba da prefeitura para receber as crianças. Então, a primeira coisa que a gente está vivenciando aí é uma crise de doações no abrigo, porque os abrigos estão recebendo nem 10% a 20% das doações que tinham, né? Então, um ponto importantíssimo para, de repente, uma mobilização também, né, social para isso, né? Então reforçar essas doações. Então, o que eu queria lembrar? Existe um projeto de Rondônia chamado Declare Seu Amor, que é a doação do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Felizmente, o imposto de renda esse ano atrasou e todo mundo só vai entregar a declaração agora, 30 de junho. Então, a gente pode ainda fazer a campanha de quem está entregando esta doação, quem está fazendo seu imposto de renda, que faça a doação para o Fundo Municipal da Criança. Por quê? Esse Fundo Municipal da Criança, que é o dinheiro, a sua doação é o dinheiro que você ia dar para o imposto de renda. Não é nada mais, né, doutora? Não é nada mais do que você ia pagar o leão. Tá? Então, se você quiser doar mais, você pode também, mas você pode doar o valor do seu imposto. Ele é simplesmente a transferência do valor que ia para a fazenda, vai para o Fundo Municipal da sua cidade, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Lá vai ter uma relação de todos os fundos que estão catalogados, né, que estão com as contas regulares, junto à Fazenda, junto à Receita, e você pode fazer essa doação e o próprio sistema do imposto de renda calcula o valor para você. Caso você não queira doar nada além do imposto que você vai pagar, né? E no caso de imposto de renda a pagar, sem ser a receber, você já faz a doação, você emite lá o DARF e a doação já vai para o fundo. Então, eu acho importantíssimo,
E pouco conhecido. Então, vejamos, o fundo pode ajudar abrigos, vários fundos financiam um projeto Família Acolhedora, vários projetos Família Acolhedora são financiados pelo Fundo Municipal, e o fundo tem projetos, exemplos de projetos. Projeto de casa-dia, para a criança passar metade do dia, metade do turno, né? Estuda de manhã e de tarde fica no projeto de reforço escolar, esporte, inglês. Então, esses projetos, que é o curso do ano, são aprovados pelo conselho, vem do dinheiro do fundo. Então, quem puder doar para o fundo, ao invés de deixar esse dinheiro na fazenda, vai contribuir aí para as crianças e adolescentes e essa situação aí difícil que a gente está tendo. Então, quem quiser ver alguma coisa do projeto, o projeto se chama Declare Seu Amor, é um projeto de Rondônia, foi encampado pelo CNJ, está com a rubrica do CNJ, e é bastante interessante e a gente ainda está a tempo aí para fazer a doação do fundo. Tá? Podemos doar direto no imposto de renda. Então, independente de ter sido projeto de lá, é para todo o Brasil. Todo mundo que vai contribuir, né, que vai ter que pagar para a Fazenda Pública Federal, ao invés de destinar todo o dinheiro para a Fazenda, pode direcionar para esses fundos que a doutora Mônica está trazendo. Lembrando, muitas pessoas me falam, mas eu só posso doar para a minha cidade? Não tem essa obrigatoriedade também. Eu estou falando isso porque, às vezes, tem uma pessoa que tem uma casa em Florianópolis, tem um imóvel em Blumenau e que vai aos finais de semana para Blumenau. Eu sou obrigada a doar para o local de meu domicílio? Não. Você pode doar para qualquer lugar do país, até sua terra natal. Você nasceu lá em Pernambuco, mas mora hoje no Rio de Janeiro e quer fazer a doação para o Fundo Municipal lá da sua cidade de Pernambuco. Pode. Você pode doar para qualquer um da listagem do fundo. Eu quero esclarecer, porque muitos não sabem, as verbas de abrigo, de família acolhedora, de projetos na área protetiva, são ligadas ao Fundo Municipal. Projetos de adolescente infrator são ligados ao fundo estadual. Então, quem quer fazer, quer o foco adolescente infrator, pode doar para o estadual. Quem quer o foco abrigo, que é o tema da nossa palestra, preferencialmente doar para o fundo do município. Então, é um projeto que aí é uma boa prática que eu acho que a gente está precisando fazer urgente, porque os abrigos vão passar bastante necessidade. Certo. E como é que as pessoas que estão nos ouvindo podem buscar depois resgatar essa verba para projetos? Vou pedir para você responder no próximo, vamos dizer assim, no próximo bloco, né? E realmente que agora vai encerrar, vai cair aqui o tempo da live, mas o pessoal que está nos acompanhando, tem cerca de 125 pessoas acompanhando, voltem. Então essa vai encerrar pela questão do tempo e a gente já conecta novamente. Tá? Até já, só um minutinho.